Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nossa palavra de hoje está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O contexto aqui desta palavra vai dos versos de 3 a 8, um parágrafo grande, onde Paulo dá graças a Deus pela igreja de Tessalonicenses, mais uma vez, pela fé que cresce, no verso 3, pelo amor também de uns para com os outros, que vai aumentando, no verso 3 ainda, e agora no verso 4 ele fala desta constância e fé, que não é só crescer, mas ela se mantém, ela é perseverante. E diante das perseguições, ele diz, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A igreja estava sofrendo algumas coisas, e ele percebe algumas dificuldades na igreja, e que essas dificuldades foram reparadas, pois no capítulo 3 da primeira carta, no verso de número 10, ele diz assim: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, houve um reparo de algumas coisas que eles estavam já vivendo na fé, pois na primeira carta, no capítulo 1, ele diz da operosidade da fé, do amor abnegado e da firmeza na esperança. Mas agora parece que esses reparos da fé foram realizados, e agora na segunda carta um tempo passou, e essa segunda carta Paulo agradece a Deus, ele dá graças a Deus porque a fé cresce, o amor aumenta e há uma constância e fé em meio às tribulações. Tribulações essas que vão se transformar em juízos, no versículo 5, juízos para aqueles que causaram esse sofrimento na igreja. Juízo para aqueles que não conhecem a Deus, no verso 8, para aqueles que não obedecem o evangelho. Estes terão a retribuição do juízo de Deus, trazendo tribulação sobre eles, exatamente por ter feito a igreja sofrer. E a igreja, então, receberá alívio de Deus quando Cristo vier para julgar estas pessoas. Ele diz isso no verso 7, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Paulo também estava sofrendo, e a igreja agora receberá alívio com relação a isso. Mas veja, diante das tribulações, das perseguições que a igreja está sofrendo e vivendo naquele momento, ele diz que o que sustentou a igreja, ou o que manteve a igreja, foi a fé crescendo, o amor aumentando e esta constância, a palavra que nós vimos aí em vários textos traduzida como perseverança. No texto da primeira carta de Tessalonicenses foi traduzida como firmeza, e agora na segunda carta foi traduzida como constância. Esta constância, paciência, perseverança, firmeza é a mesma ideia. Mas alguma coisa que mudou com relação à primeira carta, de como Paulo faz a construção desta questão. Nesse sentido, nós temos alguns teólogos que nos ajudam a compreender e também nos trazer reflexões profundas a respeito dessa constância e fé, ou perseverança e fé. Matthew Henry, por exemplo, diz que onde houver a verdade da graça, haverá um aumento dela. A graça que é manifesta, também haverá aumento desta mesma graça. O caminho dos justos é como a luz brilhante que brilha cada vez mais até o dia ser perfeito, como Provérbios 4,18 nos fala. E onde houver o aumento da graça, Deus deve
deve ter toda a glória. Onde a fé cresce, o amor é abundante, pois a fé opera pelo amor. Mostra fé e perseverança e constância, como pode ser proposta como padrão para outros, porque aqui ele fala, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. E então, as perseguições dos homens aceleram o exercício dessas graças, pois a paciência e fé, ou a perseverança e fé, pelos quais o apóstolo se glorificava, os sustentavam e os capacitavam a suportar todas as tribulações. Quer suportar as tribulações? O segredo de Paulo está aqui: constância e fé. Mas como isso se desenvolve? Então, Barclay nos orienta com mais algumas coisas aqui que nós podemos tirar a respeito disso. Paulo está mostrando aqui esta constância ou perseverança que dura, que se mantém, que é firme. E aqui, esta palavra usada como perseverança em outros textos e que foi traduzida como constância aqui, é aquela constância sob prova. Descreve o espírito que não apenas suporta as circunstâncias em que se encontra, mas ela domina as circunstâncias. Ela aceita os golpes da vida, mas os aceita e transforma em trampolim para novas conquistas. É aquela ideia do pegar um limão e transformar em limonada. Que coisa maravilhosa! Ou seja, essa perseverança é necessária para a nossa vida. A mensagem edificante de Paulo aqui é esta visão mais edificante de todas. Termina com o que podemos chamar de glória recíproca. Quando Cristo vier, ele será glorificado em seus santos e admirado naqueles que creram. Aqui temos então a verdade de tirar o fôlego de que nossa glória é Cristo e a glória de Cristo somos nós mesmos. Que coisa maravilhosa! A glória de Cristo está naqueles que por meio dele aprenderam a perseverar e vencer. Vencer só com perseverança, pois só terminará no dia de Cristo, quando ele vier. E assim então a luz brilha em lugar escuro. A glória de um professor, e Barclay então termina com estas ilustrações, dizendo que a glória de um professor está nos estudiosos que ele produz. A glória de um pai está nos filhos que ele cria, não apenas para viver, mas por toda a vida. A glória de um mestre está nos discípulos que ele tem, os seus seguidores. E a nós é dada o tremendo privilégio, a responsabilidade que a glória de Cristo repousa em nós. Podemos trazer descrédito ou podemos trazer glória ao nosso Mestre, de quem somos e a quem procuramos servir. O que nós estamos entregando ao nosso Senhor e Salvador? Descrédito ou glória? E alguma responsabilidade privilegiada pode ser maior. Alguma responsabilidade privilegiada pode ser maior do que esta? Respondendo à pergunta de Barclay, não. Glorificar a Cristo é o que nós mais devemos fazê-lo. E glorificamos a Cristo perseverando, sendo constantes em fé. E fé que cresce juntamente com o amor. João Calvino, então, nos orienta aqui com a questão gramatical e por que ele diz constância e fé? Por que ele coloca desta maneira? Sendo que na primeira carta ele colocou a firmeza da esperança e agora ele diz dessa constância e fé. O que nós podemos entender aqui? Paulo não diz, no entanto, que se gloria na fé e no amor deles, mas em sua constância e fé, em sua perseverança e fé. Portanto, segue-se que constância é fruto e evidência de fé. Nós vamos saber como está a nossa fé
se somos perseverantes. O fruto da fé é a perseverança. Ela é a evidência de que a nossa fé está no lugar certo, de que temos essa fé crescendo e se desenvolvendo em nós. Então ele explica que o que Paulo está querendo dizer aqui é: nós nos gloriamos na constância que brota da fé, na perseverança que brota da fé, e testemunhamos que ela brilha eminentemente em nós. Caso contrário, o contexto não corresponderia. E sem dúvida não há nada que nos sustente nas tribulações como a fé. E o que é suficientemente manifesto a partir disso, que afundamos completamente assim que as promessas de Deus nos deixam. Se Deus nos prometeu a fé, se ela nos deixa, então nós não perseveramos. Se nós não perseveramos, é sinal que a nossa fé está fraca, é sinal que a nossa fé não cresce, é sinal que a nossa fé está abalada. Ou talvez, se nós até apostatamos da fé, é sinal que nunca perseveramos. E não vamos perseverar. Ele conclui então seu pensamento sobre isso, dizendo: por isso, quanto mais proficiência alguém tiver na fé, quanto mais habilidade, quanto mais buscarmos desta fé, quanto mais crescermos nessa fé, como ele diz no verso 3, ele será mais dotado de constância, ele será mais dotado de perseverança para suportar todas as coisas com firmeza. Pode vir o que vier, pode vir tribulação, perseguição e o que mais ainda puder vir sobre a vida daqueles que têm constância, que têm fé. Mas, por outro lado, ele diz que se há uma suavidade, se há uma superficialidade dessa fé e a impaciência, ou seja, a perseverança não tem, então diante da adversidade manifesta descrença da nossa parte. A gente não vai crer e nós vamos falhar. Mas mais especialmente quando as perseguições devem ser suportadas pelo Evangelho, a influência da fé, nesse caso, se descobre. João Calvino aqui é cirúrgico nesse sentido, pois é os sofrimentos, é as perseguições que vão mostrar qual é a qualidade da nossa fé e se esta fé está crescendo. E se esta fé está crescendo, a perseverança então vai se manifestar. Concluo aqui com as palavras de um teólogo antigo, que ele fala sobre a constância dessa fé em Tessalonicenses, na segunda carta de Tessalonicenses, do capítulo 1, verso 4. Ele diz que a natureza desta perseverança, ela denota a resistência firme e que é um espírito de calma submissão à providência de Deus. De que esta perseverança, ela confia que o Senhor está guardando, que o Senhor está sustentando, e ela se mantém submissa à vontade de Deus. A fonte desta perseverança é a fé, ela tem raiz na fé, é um dos frutos do Espírito, e é combinada com a esperança, como na primeira carta ele já diz, firmeza na esperança da volta de Cristo. E como é que nós, então, podemos adquirir esta constância, esta perseverança e fé? Como nós podemos ter esta perseverança? Ele diz: ore a Deus como o doador da perseverança. Ore, peça a Deus. Ele diz também: olhe para Cristo, que é o exemplo de perseverança. Ore a Deus, olhe para Cristo. Submeta-se às aflições como causa da perseverança. Submeta-se. Quando as perseguições, as provações vierem, se submeta. É difícil? É. Mas é aonde nós provamos a nossa fé. Cultive a fé como suporte da perseverança. Cultive essa fé. Cresça, desenvolva a fé.
e medite no céu como objetivo da perseverança. Medite no céu. A palavra de Deus é a fonte da nossa perseverança. A meditação nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais, nos faz perseverar, nos faz aumentar na fé, que trará então esta perseverança, que é a evidência desta fé. Meu querido, as provas da vida sempre existirão até a volta de Cristo. E o que nós temos aqui de promessa para nós é que, se perseverarmos até o fim, até Cristo voltar, aqueles que causaram tribulação em nossa vida receberão tribulação. É isso que Deus garante aqui nessas palavras de Paulo, que o juízo de Deus para aqueles que causaram tribulação receberão em paga tribulação. Verso de número 5 e 6. E quem foi atribulado será aliviado. É interessante que o verso 7 diz: juntamente conosco. Paulo também está sofrendo. Paulo está vendo o sofrimento da igreja, mas ele também sofre, e ele sabe que a perseverança vai trazer um dia, Deus vai trazer alívio sobre as tribulações. Mas é necessário perseverar nas tribulações. E aqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem o Evangelho, sofrerão então as tribulações que causaram. Por isso, em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações, a perseverança é motivo para glorificarmos o Senhor. E também é onde nós obteremos a recompensa de, naquele grande dia, sermos aliviados de toda a tribulação. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor te dê esta perseverança. Perseverança esta que é evidência da sua fé. A raiz da perseverança é a fé. E esta fé precisa crescer para que a perseverança seja mostrada em meio às tribulações. Que Deus te abençoe em nome de Cristo.